Nesse tutorial a gente vai aprender, em primeiro lugar, como exportar um arquivo do Illustrator para o After Effects. Depois, como criar uma cena 3D, como utilizar o ambiente 3D do After Effects. Depois, como utilizar o sistema de expressões. E por fim, como criar câmeras e uma iluminação dentro do After Effects. Então agora a gente vai ver um previewzinho de como vai ficar o resultado final do tutorial. Então fiz essa paisagem, que basicamente o que ela tem estão organizadas em camadas. Isso é muito importante porque quando a gente exporta do Illustrator para o After Effects, ele vai entender cada camada como um objeto, como se fosse um Photoshop, não cada elemento individualmente. Então a gente tem que ter essa preocupação de organizar as camadas com os nomes corretos para exportar e salvar para utilizar adequadamente no After Effects. Então, por exemplo, eu vou apagar aqui os layers. Eu tenho uma camada que é o céu, um céuzinho, uma lua, o chão, uma montanha na esquerda, uma montanha para a direita e algumas arvorezinhas. Então esses são os elementos que eu vou salvar do Illustrator e vou exportar para o After Effects. E aí lá no After Effects eu vou conseguir tornar isso tudo num ambiente 3D e uma animação. Bom, no After Effects eu vou importar isso, import file, pego import composition. Então, se eu botar como footage, ele vai ignorar os layers. Eu tenho que botar como composition, que aí ele vai preservar os layers. E aproveitar o tamanho do documento, não do layer. Ok. Então ele criou uma nova composição com o cenário. O que eu tenho que cuidar aqui? Essa composição, se eu der dois cliques, ela vai abrir já com o tamanho do arquivo que eu fiz e as configurações da última vez que eu utilizei. Então vamos conferir se isso aqui está certo. Clica aqui nessas três barrinhas aqui no menuzinho, Composition Settings, ou então menu de topo Composition Settings. Cenário Flat 2, 1920 por 2160. Aqui eu vou diminuir porque o formato Full HD é 1920 por 1080. Eu fiz um pouco maior ali no Illustrator para que eu tivesse uma gordura para trabalhar com os layers. Frame rate 29,97 com 300 frames, né? Ok. Com isso eu tenho a configuração da minha cena inicial. O que eu tenho que fazer agora para converter isso num ambiente 3D? Essa conversão é bem simples, porque a gente pode fazer no próprio layer. Então, quando a gente clica aqui, lembrem-se que se eu clicar aqui no Switches e Modes, eu vou alternar de Switches para Modes. Então, quando eu deixo aqui no Switches, tem essas coisinhas aqui, ó. Esse cubinho quer dizer que ele vai habilitar o Layer 3D. Então, se eu ligar vários cubinhos, eu vou estar habilitando todos eles para o Layer 3D. Agora todos eles são 3D. Mas, puxa, não mudou nada, né? Não mudou nada porque eu estou vendo a vista a partir da câmera. Se eu mudar aqui para duas views horizontais, clicar nessa vista, ó, notem que troca. Se eu clicar aqui, as barrinhas de seleção azulzinhas ficam marcadas. Se eu clicar aqui, eles ficam marcados nesse. Vou trocar a vista de top para Custom View 1. Porque o Custom View é legal porque nos dá uma ideia de profundidade. Bom, agora que eu criei esse ambiente 3D, eu quero criar uma cena que tem uma câmera andando por esse cenário. Então eu tenho que criar uma câmera. Como é que a gente cria uma câmera no After Effects? Layer, New, Câmera. Essa câmera eu vou botar as opções. No caso, não vou mexer em nada, vou aceitar as opções padrões e vou dizer OK. Agora eu consigo enxergar ali a câmera. Ó.
Então essa navegação aqui com o mouse eu consigo fazer com scroll, zoom in e zoom out e com a barrinha de espaço, apertando scroll. Agora que isso aqui tudo está no ambiente 3D, eu preciso começar a organizar as coisas. Primeira coisa é pegar o céu. Ó, estão vendo ali aquela setinha ali, ó, no eixo Z, o Z em relação à câmera, eu vou empurrar o céu para trás. Empurrar bem para trás. Estou fazendo aqui no olho. Quem quiser pegar a posição, eu vou botar aqui 2000. A lua eu vou mover para trás também. Ela vai aparecer lá, ó. Depois o chão. O chão é muito importante, porque o chão tem que rotacionar no eixo X. Então, R de rotação. Notem que vão abrir 3 eixos, porque eu estou utilizando o ambiente 3D. Eixo X, que é esse eixo vermelho aqui. Rotate menos 90. E aí ele vai aparecer ali rotacionado. Eu vou deitar ele até ele chegar na base das montanhas. Ó. Já deu para dar uma ideia ali. E vou puxar mais para frente. Agora eu vou pegar a montanha da esquerda e vou mover um pouquinho para trás. Ó, notem que ela já vazou aqui. Vou puxar um pouquinho para o lado. Essa montanha da direita eu vou botar bem para trás. E ter que puxar um pouquinho para o lado. Ó, notem que agora eu vou selecionar as árvores, que elas estão enterradinhas, né? Porque eu só criei os elementos, agora eu tenho que posicionar eles no After Effects até elas surgirem ali. Aí. Tá? O que aconteceu? Meu céu ficou pequeno, mas como o céu é um vetor, eu posso selecionar o vetor e ligar essa coisinha aqui, ó. Quer dizer que ele vai redesenhar o vetor, eu posso escalonar o céu sem problemas. Então clico aqui em S de escala e escalou no céu. Mas eu não vou escalonar muito ele na altura, eu vou desabilitar aqui a proporção e vou achatar mais no eixo X. Então agora o meu céu está bem grande. Vou pegar a minha lua e vou baixar um pouquinho ela aqui, para que ela surja do meio das montanhas, como se ela estivesse surgindo nas montanhas. Vou pegar a minha montanha da esquerda, eu vou afastar um pouquinho. E vou pegar minha montanha da direita, vou afastar. Vou pegar minha câmera, vou arrastar um pouquinho mais para ser minha cena final. Eu quero que as montanhas apareçam, o cume delas. Vou clicar aqui. Quando eu clico na câmera, no Transform, eu tenho o ponto de interesse. Então eu vou levantar ele um pouquinho, porque eu quero ver ali a parte de cima das montanhas. Vou pegar o meu chão e apertar S de escala. Eu vou aumentar um pouquinho a escala do chão. E inclusive puxar ele um pouquinho para frente.
vou pegar as árvores e vou puxar um pouquinho para frente aqui também. Agora é ajustar mais no sentimento, né? Então vou clicar aqui no montanha da esquerda e ancorar ali. Vou enterrar um pouquinho aqui essa montanha aqui. E com isso só vou ajeitar aqui a posição da lua. Eu quero ela um pouquinho escondida ali. Então com isso a gente tem a cena final. Eu quero que as coisas vão surgindo e no final elas formem esta composição. Bom, para mim trabalhar com essa composição, eu vou pegar aqui as árvores, vou puxar um pouquinho mais para dentro do quadro aqui, participando um pouquinho mais, tá bom. A lua, deixa eu pensar um pouquinho. Também a lua, acho que se eu... acho que aqui vai ficar legal um pouquinho mais para cima. Aí. Agora eu vou fazer uma animação reversa. Ou seja, como eu estou considerando que esse é o meu enquadramento final, eu vou selecionar a câmera e vou para o final do meu quadro. Então, aqui a gente vai fazer o que a gente chama de animação reversa, né? Então, a animação reversa é quando eu já parto do final, né, da cena final, que é quando eu tenho esse enquadramento que me interessa. Eu vou pegar aqui, eu vou ligar aqui o reloginho do ponto de interesse de posição, que vai ser o meu ponto final, e depois disso eu vou aproximar aqui a minha vista um pouquinho, mexendo um pouquinho o ponto de interesse para mostrar um pouquinho ali a lua antes. Ponto de interesse e isso. Aí. E pode ser um pouquinho para o lado toda a câmera. Aí. Então ele está saindo daqui, se afastando e terminando. O que eu quero fazer aqui? Eu vou chegar aqui nesse ponto que podem surgir as árvores e eu quero alterar um pouco, quero que isso surja antes. Então vou vir aqui no frame mais ou menos 150 e vou interferir aqui nesse movimento. Eu vou baixar um pouquinho aqui em Y. Eu vou puxar um pouquinho para trás em Z. Basicamente o que eu quero é que isso já apareça mais cedo. Ó, posso alinhar um pouquinho aqui a trajetória para não ficar tão distante. E com isso eu tenho a minha câmera que sai lá da lua. Rapidamente chega a revelar e depois se afasta para mostrar completamente todo o cenário. Bom, essa foi a parte da animação da câmera. Vencida essa etapa, agora a gente vai ter que colocar a luz lá e conseguir fazer esses ajustes para conhecer e explorar todo o ambiente 3D. Uma coisa interessante é que eu quero que essas coisas surjam com um certo movimento. Bom, então agora eu quero animar esses elementos surgindo. Eu quero que eles surjam como se fossem uns pop-ups de papel. Então, para que isso possa acontecer, o primeiro elemento que eu vou animar vai ser a lua. Então eu vou apagar os outros layers para eles não atrapalharem. Vou me concentrar só na lua. Eu quero que ela surja no frame 30 mais ou menos, por aqui. 25, 30. Só que eu quero que ela surja com animação de escala, crescendo. O problema é que o meu ponto pivô está completamente errado, ele está no meio do layer, que foi o meio do arquivo que veio lá do Illustrator. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é corrigir o ponto pivô. Para isso,
eu pego aqui a ferramenta Pan Behind, que a função dela é editar o ponto pivô sem mover o objeto. Isso é muito útil. Então vou clicar aqui no eixo Y e no eixo X e vou botar aqui mais ou menos no meio. Não precisa ser exatamente no meio, só para não ficar fora do objeto. E agora vou criar uma animação de escala. S, escala. Clico no reloginho, volto alguns frames para trás, aqui, né, com o cursorzinho, e boto a escala em 0. Então o que aconteceu? Surgiu. Só que quando a gente faz isso, ó, surgiu de uma forma muito dura, muito sem graça. Uma coisa muito bacana que a gente tem no After Effects é que a gente pode usar as expressões. O que são as expressões? São pequenas rotinas, pequenas programações, pequenas linhas de código que permitem otimizar o nosso trabalho. Então, existe um site que ajuda bastante, que é esse aqui, que é o Motion Script. O Motion Script, Dan Eberts, tem bastante informação, inclusive um guia para quem quiser criar expressões, ficar expert em expressão lab, scripting, mas o que nos interessa para esse exercício é o Realistic Bounce and Overshoot. A gente vai clicar aqui. Então, no caso, o que nos interessa é... Aqui tem toda uma explicação técnica, mas o que nos interessa é o Keyframe Overshoot. O que é o Keyframe Overshoot? Serve para fazer essas coisinhas assim, essas balançadinhas. Então, vou pegar aqui, ó, só essa parte que está em azul e vou copiar. Keyframe Overshoot. Vou lá no After Effects, clico a propriedade, preste atenção, tem que ser na propriedade escala, Animation, Add Expression. Então ele vai adicionar a expressão. Abriu esse campo. Preste atenção, como é uma linha de código, eu tenho que Ctrl V, colar, e não aperto Enter, não clico em nada para não dar não correr o risco de estar editando esse código e estragando o código. Então eu clico fora. Então, ó, ele copiou todo aquele código que estava ali. Se eu apertar o 0 agora, eu vou ver que a minha lua, eu dou uma balançadinha, surgiu de uma forma mais interessante. Se eu quiser realçar isso, eu posso clicar aqui na escala e pedir para mostrar em curva. E aí eu posso selecionar esses dois keyframes e trocar o tipo de keyframe deles. Então eu pego esse cara aqui e faço ele dar uma subidinha. Então eu deixo num movimento mais próximo de uma curva, assim, ó. Não muito exagerada. Você vai apertar o 0 agora. Bom, agora que a gente já fez a lua surgir, eu preciso fazer os outros elementos. O chão já vai estar desde o início ali, né? Então não preciso, só vou dar um ajustezinho na escala dele. No eixo, soltar aqui o cadeado para que ele não fique proporcional. Então vou aumentar um pouquinho no eixo X. A montanha da esquerda e a montanha da direita. Primeiro eu vou fazer a montanha da direita surgir. Então o que eu tenho que ajustar aqui no caso da montanha da direita? Novamente o ponto pivô. De novo com a ferramenta Pan Behind, eu clico no eixo Y e desço até chegar na base ali, onde ele junta mais ou menos com o chão. Só que agora vai ser uma animação de rotação. R de rotação. Pego no eixo X e page up para ir para trás. 1, 2, 3, 4, 5. No caso, considerando a page up para ir para trás, eu vou pegar a rotação e fazer com que ele desça, ó, para menos 91.
Agora eu tenho ele surgindo. Novamente, ainda com curva edito aberto, seleciono os dois, clico aqui e posso dar aquela mesma ajustadinha o que está faltando aqui agora? Adicionar a expressão. Então, repetindo, né? Animation, Add Expression. Deixa eu voltar aqui pro... Clico aqui, saio do modo de curva, clico aqui e Ctrl V para colar aquela expressão que ainda está na área de transferência. Agora, ó, ele dá uma balançadinha. No caso aqui, agora eu vou ajustar as curvas para diminuir um pouco. Eu não quero ele balançando tanto. Zero, teclado numérico, ó. Então, talvez volto para o modo dos keyframes. Notem que o keyframe fica com um formato diferente. Vou afastar um pouquinho mais os dois eventos. Vou baixar aqui para frame 50. Então, surgiu a bolinha. Surgiu uma montanha. Vai dar um tempo. Tipo no frame 75. E vai surgir a outra montanha. Rotação de novo, R. Eixo X de novo. Page Up para voltar 5 casas. 4, 5 vezes Page Up. Solta o reloginho da rotação. Agora eu tenho que ajustar de novo o Pan Behind. Então pego aqui e deixo no eixo Y até ele chegar o ponto pivô no chão. Agora sim, ligo o X Rotation e volto com Page Up 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Boto o valor de menos 91. E agora eu vejo esse segundo surgindo, de forma dura ainda. De novo, com a propriedade selecionada, Animation, Add Expression, Ctrl V, e a gente adiciona aquela expressãozinha lá do Motion Script. E agora ele vai dar aquela balançadinha. Agora falta fazer surgir as árvores. Então eu vou vir aqui no frame 100 mais ou menos. Seleciono a árvore. Novamente o mesmo problema. Ó, pego o Pan Behind. Desço no eixo Y até chegar mais ou menos na linha do chão. Puxo para cá. E vou pegar e apertar R de rotação. Eixo X de novo. Volto 5 frames, clicando no Page Up. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Menos 91. E aí eu vou ter aqui, ó, as árvores surgindo. O que faltou? A expressão. Então, Animation, Add Expression, Ctrl V para colar lá do Motion Script. E agora eu tenho as árvores surgindo, dando aquela balançadinha. Deixa eu fechar os layers aqui e ligar a câmera. Agora eu tenho que acertar o time em relação à câmera, como é que eles surgem, né? Então surgiu a segunda, eu quero que as árvores surjam um pouco depois, essa montanha também. Então aqui seria um bom momento em 175 para surgir as árvores. Então eu seleciono todos os layers que foram animados e aperto U. O que faz o U? O U vai revelar somente os keyframes que tem animação. Então, no caso,
Aqui eu vou puxar os keyframes da árvore para cá. Então, agora eu tenho que distribuir esses eventos de forma mais ou menos linear. Então, vou botar aqui mais ou menos essa distância. Esse cara mais ou menos a essa distância. Então, eu tenho um intervalo mais ou menos regular de quando surgem as coisas. Se eu apertar 0 teclado numérico, eu vou ter o preview. Essa barrinha verde quer dizer que ele está montando o preview. Este preview, então, não está ainda em tempo real. Depois que acabar de montar, ele vai passar novamente a animação, agora sim, aí em tempo real. Então, vamos dar um tempinho para o software pensar, porque quando a gente está trabalhando com ambiente 3D, ele fica mais lento. Surgiu a segunda montanha. Agora as árvores. Ó, depois que chegar aqui, que ele vai fazer em tempo real. Agora sim está na velocidade certa. Surgiu o primeiro, surgiu o segundo, surgiram as árvores. Eu acho que eu vou afastar um pouquinho mais o evento, dar um pouquinho mais de espaço para esse aqui não surgir tão rápido as montanhas. Eu fazer a árvore surgir um pouquinho depois. Esse cara surgiu um pouquinho depois. Esse cara também um pouquinho. Até a própria lua eu vou fazer surgir um pouquinho depois. Bom, feito esse ajuste fino, agora falta a última etapa. A última etapa consiste em adicionar luz para isso. Então vou lá para o final, que é como vai aparecer mesmo, a versão final da imagem. E vou adicionar um novo layer. Deixa eu fechar aqui esses layers para não ficar uma pilha muito grande. Layer New Light. Então uma outra característica do Layer 3D que a gente pode botar uma luz. Eu vou criar uma luz pontual e eu vou pedir aqui Cast Shadows, ou seja, eu quero que ela gere sombras. Então uma luz azulada, uma luz fria, porque vai ser a luz da lua, e com uma intensidade de 100% e uma Shadow Darkness de 100%, ok. Agora eu tenho minha lua. Agora eu preciso posicionar ela no... Tu vê que já deu uma carinha de noite, assim, né? Por causa da luz azulada. Eu vou levantar ela no eixo X, Y, X e vou puxar ela para trás e tentar ela posicionar em frente à lua e atrás da montanha. Vou subir aqui. Ó. Então a minha lua está próxima, então ajuda aquela ideia de fazer um halo de luar. O que aconteceu? Eu pedi a sombra, mas a sombra não está aparecendo. Por que a sombra não está aparecendo? Porque eu tenho que habilitar a sombra na árvore, nas montanhas, e fechar aqui o Transform Material Options. Eu tenho que ligar aqui, ó, Cast Shadows On. Agora, olha ali, as minhas árvores estão projetando sombras. Vou pegar aqui na montanha, Material Options, Cast Shadows, e vou pegar na montanha da esquerda, fecho Transform, Material Options, Cast Shadows. Então o Cast Shadows é bem importante. Olha como mudou ali, como ficou mais dramático. Agora eu posso fazer um ajuste fino na posição da luz e na posição da lua também. Vou pegar com Ctrl os dois e vou mover um pouquinho para cima e um pouquinho para o lado, dependendo de como eu quero que a sombra das árvores apareçam. Deu. Feito isso, agora só que ficou uma silhueta, ficou tudo preto. Por quê? Porque não tem uma luz ambiente, não tem uma luz para iluminar como ficam essas montanhas. Então eu tenho que adicionar minha luz ambiente. Então é uma segundo layer de luz que eu vou colocar. Layer New Light Color, só que aqui em vez de Point Light eu vou trocar para ambiente. E vou botar a intensidade em
30%. Então agora eu estou adicionando uma luz ambiente, que é uma luz parelha, uma luz que vai iluminar todos os objetos de forma igual, não tem sombra. Ok. Ó, e ele dá uma ideia de uma luz de fundo. Eu vou aumentar a intensidade dessa luz até chegar num... Deixa eu botar aqui uma coisa mais branca. Uma opacidade de... intensidade de 60%, vamos ver? Aí eu já acho que já ficamos num resultado mais interessante. Posso botar aqui 50%. E a minha luz 1, eu posso movimentar um pouco. Opa! Luz 1, um pouquinho para cima. Vai ficar parelho em relação ao halo que ela vai gerar. E com isso a gente encerra um tutorial onde a gente tem a lua surgindo, né, utilizando a expressão, as montanhas surgindo como se fossem utilizando a expressão também as árvores, e adicionando luz e sombra dentro do ambiente 3D do After Effects para fazer esse cenáriozinho aí de montanhas se construindo dentro do ambiente 3D do After Effects.